Fala galera, bem-vindos a mais um Reinventando o Jogo, o programa que está trazendo muito conteúdo para você que é empreendedor, você que é do mercado imobiliário, uma nova ótica, novos conteúdos, novas visões que vão revolucionar o seu negócio, o seu desenvolvimento pessoal. E hoje eu tenho um cara que, além de um profissional incrível e empreendedor, é um baita amigo, nós somos colegas de G4, nós dois somos mentores, nós temos uma paixão pelo esporte, que a gente vai falar aqui um pouco, e a paixão pelo empreendedorismo para ajudar outros empreendedores. Tenho um orgulho enorme de estar aqui com o Denis Wang, um cara que eu admiro demais. Denão, é uma honra, cara, ter você aqui no programa. Eu tenho certeza que a galera vai poder aprender muito com a tua vivência, a tua mentalidade brilhante. Você que tem dado mentorias, né, que ajuda uma série de outros empreendedores. Cara, eu queria primeiro começar, se você puder contar um pouco da sua história e principalmente como é que você foi parar no empreendedorismo. Primeiro, bem-vindo, cara, obrigado e, por favor, com vocês, Denis Wang. Obrigado, Ale, pelo convite. Tenho escutado os podcasts, são ótimos. Embora seja mais para o pessoal de real estate, tem muita coisa para aprender, sempre. Você investe em real estate, não? Eu tô tentando entrar em real estate e até por isso que eu comecei a escutar. Legal. Então, depois eu quero as dicas aí. Você que é corretor, incorporador, temos aqui um investidor de bolso cheio. Depois eu vou dar o WhatsApp dele aqui no final do podcast. Legal. Só dizem que eu sou, né, bem negociador ali para fazer bons negócios, né? Fazer negócio ruim não tem pressa, né? Bom, prazer pessoal estar aqui com vocês e contando um pouco sobre mim, né? Eu sou o Denis e acho que um pouco do profissional. Comecei a carreira em mercado financeiro, né? Fiz GV de faculdade aqui em São Paulo e aí fui trabalhar em banco, que era o caminho natural, né? Hoje todo mundo quer ir para startup, naquela época a gente queria ir para consultoria ou banco de investimento. Aí comecei minha carreira em private equity, estagiário do Pátria, trabalhei dentro da Casa Pão de Queijo, foi super legal, aprendizado, tem muito de real estate ali. E aí quando me formei eu queria morar fora, né? O meu grande sonho era estudar fora na faculdade, eu cheguei a passar em faculdade nos Estados Unidos, só que foi 2001 e o câmbio explodiu. Foi a época que foi para 2,10 e a gente falou, que maluquice. Olha onde está hoje, né? Aí eu acabei ficando, fiz GV, mas ainda tinha esse sonho. Aí eu consegui um estágio lá fora, fui morar na Holanda, trabalhar no ABN, na asset do ABN, e depois eu fui para Londres trabalhar um dos primeiros fundos de energia renovável, né? Então a gente comprava projetos de desenvolvedores, muita gente veio do real estate, e a gente montava os parques solares e eólicos, né, para gerar caixa, o fluxo de caixa para reinvestir em outros ativos. Qual é a principal diferença de mentalidade do europeu, do inglês, do holandês? O que você sentiu em relação ao brasileiro? Cara, muda muito, né? Eu acho que eu trabalhei bastante com o holandês e o inglês. Eu acho que, especialmente comparado com o americano, os europeus, eles são menos agressivos, né? Eles são mais conservadores do que os americanos. Desde o speech de vendas, né, até na hora de fazer negócio. Então, isso é interessante, né? É até muito difícil para a EasyTax, quando a gente ia contratar nos MBAs americanos, é muito difícil contratar. Porque o americano, ele sabe especialmente quando você fala com o americano, ele sabe se vender. E ele é treinado para se vender. Você fala, esse cara é Deus, né? O cara já fez tudo, o cara é o melhor cara do mundo, é a última, né, bolacha no pacote. Quando você fala com o europeu, ele tende a ser muito mais conservador, né? Não vou ficar me mostrando, falando bem de mim. Então, você tem que saber diferenciar a cultura na hora de fazer negócio. E a entrega é diferente ou é só o pitch de vendas mesmo? Cara, a entrega eu achei como em qualquer lugar. Se você estiver falando com 1% ali, os caras são bons, tão bons quantos, né? Então, mas acho que por americano ser mais agressivo, acho que você vê que a economia, quer queira, quer não, reflete isso na economia, né? Legal. Daí Londres? E Londres, eu montei Londres e Europa, acho que o inglês ele é mais tradicional, né? O holandês ele é um pouco mais arrojado, a cultura lá, lembro que era muito eles gostavam de discutir, e às vezes eu falo assim, cara, vocês estão discutindo demais, qual que é a decisão? Não, mas a gente tá discutindo porque a gente gosta. Eu falei, cara... É o esporte. É o esporte. Desagree no começo, vambora, né? O inglês, ele é mais... ele tateia mais para não ofender a pessoa, né? Tem aquele tradicionalismo que a gente vê culturalmente, ele se aplica aos negócios. Mas, obviamente, tem bons negócios para fazer em qualquer lugar.
Quando eu cheguei lá, eu estava na ABN, eu mudei para o Fundo de Energia Renovável, porque foi o ano que o ABN quebrou. Eu cheguei lá em 2006, 2007, 2008, o ABN quebrou na crise de 2008. Então eu fiz toda a separação da asset, etc. E aí eu acabei fazendo o spin-off. Meu time pegou e falou, cara, como a gente vai sobreviver? A gente vai vender o banco, a nossa área era estratégia M&A. Primeira área que você demite todo mundo é a área de estratégia M&A da empresa adquirida. Então a gente sabia que a gente ia perder nosso emprego. A gente falou, o que a gente vai fazer? E na época a gente olhou algumas teses e a principal era energia renovável. E vindo de uma crise, era a única em que os fundos de pensão estavam investindo, né? E aí a gente acabou montando um fundo para investir. A gente ganhou um capital do próprio Fortis, que foi quem comprou a asset, e a gente começou a montar esse fundo de energia renovável. Então eu lembro que essa lição ficou para sempre para mim, que cara, tem uma onda, é melhor você estar numa onda boa, né? E você descobrir como surfar ela, do que pegar uma onda que não, né, que não tem força para te empurrar para frente, né? Então, que é a indústria. Vai para o mercado que é bom. Em outras palavras, mercado grande, a onda hoje, AI, podemos dizer que é a onda do AI momento. Que outra onda você vê hoje? Hoje eu diria que é muito AI. Real estate acho que é aquele negócio constante sempre, né? Sempre bom business. Bom ponto pro nosso público. Sim. É uma onda consistente, né? Não é Nazaré, mas ela é uma onda consistente. Então, acho que esse daí... Mas acho que AI hoje é o grande, né? Não tem jeito de falar que não é. Para as empresas tradicionais, acho que é muito como reduzir custo, melhorar a experiência. Tem muita oportunidade, né? Então, olhar onde está o seu custo e reduzir ali, melhorar a conversão, dá para fazer muito. Tá? Muito legal. Depois tem a segunda parte da tua história. Depois do Fundo de Energia Renovável, você foi parar... Aí eu voltei para o Brasil. Eu sempre quis morar e trabalhar no Brasil para contribuir para o nosso país. Legal. Acho que tem muita gente que quer morar fora, fazer fora. O meu era, cara, preciso ajudar esse país, né? Gerando emprego, o jeito que der, vamos lá. Aí voltei para o Brasil, trabalhei um pouco em IB. Peguei o finalzinho da onda do IB que teve aqui, aquela pujança de mercados de capitais. E só que eu sempre quis empreender, porque minha família é empreendedora, né? Minha avó montou um dos primeiros restaurantes chineses no Brasil, montou o segundo. Fantástico. Chegou a trabalhar no restaurante? Eu trabalhava menino. É mesmo? O que você fazia? Com 10, 12 anos eu ia lá, tirava, os garçons serviam e eu tirava. Fantástico. A escola dos avós é a melhor que existe, né? Melhor. Foi talvez a minha base toda. Muito. Foi a escola profissional dos avós e o que você vê lá, né? Esse empreendedorismo, esse barriga no balcão. A gente aprende valores incríveis, né? Muito. E restaurante você trabalha final de semana. Então, quando eu queria ver minha avó, eu tinha que ir para o restaurante. E aí eu trabalhava. Eu descobri que a melhor hora de trabalhar é para tirar prato. Ninguém gostava de fazer isso. Só que é a hora que você ganha gorjeta. Né? E é sempre bonitinho ver um chinesinho no restaurante chinês. Aí você dá um sorriso, fala umas 3, 4 palavras em chinês, vem a gorjeta gorda. Aí é o lugar pra estar. Fantástico. Mas aí, então, família empreendedora, meu pai tinha uma pequena indústria de plástico. E aí eu falei, quero empreender. Aí eu saí do banco. Porque quando você está com cash flow, ganha salário, é difícil você sair. E para tomar um risco de empreender, que a gente sabe que é duro, é difícil, né? Então, parabéns a todos os empreendedores. E aí eu sair para pesquisar o que eu ia fazer, viajei e voltei mais confuso. Porque você vai ver, tem muita coisa rolando no mundo, tem muita coisa, cada um tem seus desafios. E nisso, um dia tive um insight, falei, cara, as empresas que mais crescem são as de tecnologia. Porque tem adicionado muito valor, né? Você consegue dar um super salto de entrega de valor para o cliente. E na época eu achava que era barato. Eu achava assim, é código, não é? Você não precisa ter estoque, não precisa montar real estate, assim vai. E aí, basicamente, eu conheci o pessoal da Rocket Internet. E, inclusive, quem me indicou foi o Jaco Weltman, não sei se conhece. O Jaquito. Sim. Da comunidade. Ele me indicou lá, comecei a trabalhar no West Wing. Então, casa de decoração, sempre gostei. Fiquei uns 6 meses lá. E aí eu queria tocar um projeto meu, e o pessoal da Rocket falou, olha, a gente está investindo na Easy Taxi, com o Thales Gomes, os fundadores, e eles estão precisando de ajuda. Que ano era isso? 2012. 12. E aí eu conheci o Thales, falei, putz, esse cara aqui, né, agressivo, com uma puta visão, acho que vai casar bem comigo, que sou um cara de mercado financeiro, né, muito mais ali de processo, de otimização, etc., E na ideia, a época era maluca, todo mundo falou, você é maluco, montar Easy Táxi, aplicativo para pedir táxi, você tá louco.
táxi, né? Aí entrei nessa e a gente cresceu muito, né? Então a gente foi de uma... Cara, a gente começou, quando eu cheguei lá, eu falei, que maluquice estou fazendo? Cheguei no Rio, o Thales falou, vem aqui na Igreja da Glória. Cheguei na Igreja da Glória, aí ele falou, entra aí. Tinha uma antessala na garagem, uma salinha atrás, acho que era a casa do motorista, sabe? E aí era lá o escritório, tinha uma mesa e só. E a gente cresceu 5 taxistas que usavam o aplicativo e a gente cresceu esse negócio em 2 anos para mais de 30 países. A gente chegou a bater, no final ali, quando a gente vendeu a empresa, a gente estava fazendo 8 milhões de corridas mês, com 2 milhões de clientes ativos. Então era um negócio grande. Incrível. Essa jornada é inacreditável, né? Foi muito rápido. Agora, Denão, assim, para o pessoal entender, né? Muita gente começa a olhar novos mercados, a inovação. Naquela época, o taxista não tinha nem celular. Não. A conectividade do celular era horrorosa, o aplicativo era assim precário e você tinha que descobrir um mercado que nem existia, né? Sim. Então esse desbravamento que é o empreendedor, porque o nosso público ele é muito composto por empreendedores, né? Um empreendedor imobiliário, às vezes ele está desbravando bairro, produto novo, está tomando algum tipo de iniciativa e nem sempre é fácil. Como é que foi a resiliência nessa época? Acho que a grande diferença pra gente é que a gente conseguia testar muito rápido. Eu não sei no real estate quanto que você consegue testar um produto antes de fazer o prédio. Você vai subir um prédio, como que você testa para ver se aquilo, né, o serviço produto vai encaixar. Então, pra gente no começo, a gente focou muito na dor. Cara, qual que é a dor do taxista? O Thales foi trabalhar numa cooperativa de táxi para entender como funcionava. E a gente falava o dia inteiro com o táxi. Então, a gente passava 12 horas, 14 horas no posto de gasolina no começo, falando com o taxista e convencendo eles a cadastrarem. Então, a resiliência é ficar naquele dióxido de carbono lá, conversando com o taxista. Mas o que a gente aprendeu? Se você focar na dor, naturalmente as coisas acontecem e você vai ajustando o modelo de negócio. No começo, qual era a maior dor? Eles falaram assim, realmente, eu pago para uma cooperativa para entrar, chegava a ser 100 mil reais, pago uma mensalidade e o cara ainda me desconta 18% para antecipar o recebimento. E não me dá tanta demanda assim. E não dá nada, não dá benefício nenhum, etc. Aí a gente falou, pô, isso a gente consegue resolver. O aplicativo chama, te entrego e te cobro algo justo. Algo como 10% em cima do que eu gerar de grana para você. Muito justo. Todo mundo alinhado. Aí a segunda dor era o quê? Telefone. Não tem dinheiro para telefone, é o que você falou. Na época, era a época que a gente pagava 50 centavos por dia para ter internet. Lembra dessa época? Você ganhava o celular ainda. E aí eles falaram, a gente precisa de telefone, a gente começou a fazer o quê? Vender telefone para eles, comprava e revendia só para eles terem. Pior decisão. Por quê? Sumia celular, precisava de manutenção, o cara trazia pra gente. A gente falou, cara, não escala isso. Então a gente conseguiu rapidamente mudar com parcerias com lojas que financiavam o telefone pro cara, parcelava. E a gente falou assim, cara, não adianta também pegar o taxista que não tem dinheiro nem para um celular, porque esse cara roda muito rápido, ele muda de profissão muito rápido. E aí a gente teve que ir aprendendo e ajustando o modelo para conseguir crescer. Então, acho que o mais importante é estar perto do teu cliente, entender a dor dele, né? E obviamente, ajustando o modelo de negócio. Essa lição é muito valiosa, né? Porque, puta, você estava lá no posto, estava lá lado a lado do taxista para entender a dor para poder fazer o produto. E isso é uma lição para o mercado imobiliário, que você falou, não dá muito para errar, né? Então, hoje você tem a arma dos dados, que você pode usar eles a teu favor para não ter que errar, né? Você consegue ser muito mais preciso. E no nosso caso, a gente acredita muito que, no caso, a House consegue levar um know-how para o incorporador que já leva um produto à prova de erros. Isso ajuda muito, mas isso não impede que tanto o incorporador quanto nós, que essa proximidade do cliente é algo obrigatório. Muito. Não existe business, você que hoje está em contato com milhares de empreendedores, né, no G4, você deve perceber que não existe a possibilidade de estar longe do cliente. Não, Em nenhum business, né? Em nenhum. E a gente fala, mas aí eu já estou com o meu produto, já encaixei e vou ficar longe dele. Não, a dor muda. As oportunidades e outras oportunidades aparecem quando você está com ele, né? A própria EasyTaxi foi isso. A gente começou com o quê? O cara que queria pedir um táxi. Para onde isso migrou? O cara ficava apaixonado por aquilo, para a empresa. Na empresa ele ainda tinha aquele voucher de papel, tinha muita fraude, né? A gestão disso no financeiro era horrível. O cliente que usava e tinha uma empresa e falou, cara, eu quero isso no meu negócio, faz isso pra gente. Então, se eu tivesse parado de falar com o passageiro, eu não ia aprender isso. A gente vai lá e cria o quê? O B2B. Então, a gente substitui o voucher de papel para pedir táxi, o voucher.
Então a gente foi evoluindo. Aí o cliente fala pra gente, cara, a experiência é incrível no Brasil, mas quando eu vou para fora, especialmente na América Latina, Sudeste Asiático, a primeira briga que eu tenho é o taxista, porque o cara vai me enrolar. Então a gente, putz, tem uma chance de expansão aqui. E o taxista foi evoluindo também ferramentas de pagamento e outras coisas. Algum país ficou grande, Denão, da expansão? Cara, os maiores países que a gente tinha na América Latina eram Brasil, Colômbia, Peru também foi grande e México. Esses escalaram. Esses escalaram, ficaram muito Qual grandes. foi o maior aprendizado da Easy? Na expansão, Geral, da jornada Easy, qual que é o maior aprendizado que você tira que possa trazer um conhecimento para o legal. Cara, nosso ouvinte? primeiro, o time. Antes de mais nada, se você tiver um time bom, o resto se ajusta. E eu lembro que a gente foi, no começo, a gente focou muito em volume de pessoas. Tinha muito estagiário. E quanto mais gente, mais problema, né? Essa é a verdade. Então é melhor você ter uma densidade de talento maior, né? E todo mundo se esforçar mais para trabalhar, mas trabalhar de forma inteligente. Isso é o primeiro. Pessoas boas, né? É melhor, eu sempre falo, você precisa ter alguém que você freia ali, o cara tá com energia, o cara pensa fora da caixa, e não um cara que você tem que ficar parando para ensinar. Perde produtividade quando você tem pessoas jovens, né? Não jovens, inexperientes ou ruins. Porque você tem que parar e ensinar, tem que parar e corrigir. Então é melhor ter pouca gente boa. Esse é o primeiro. Dois, focar muito na dor do cliente. Porque né, se você resolver a dor, o negócio vai. 3, produto. A gente focou muito na Easy Taxi, na força bruta. Vamos crescer botando taxista, botando gente na rua, e foi. Só que a gente ter gastado muito menos dinheiro e aberto muito menos espaço para concorrência, para os outros aplicativos, se a gente tivesse focado mais em produto antes de expansão. A gente expandiu muito rápido antes do produto estar muito redondo. Né? E aí, se o produto não está redondo, o que acontece? Você cria um mercado, só que vai vazando um pouquinho de cliente, né, para o mercado. Então, você é menos eficiente, né, para o seu negócio, e você ainda abre espaço. Então, o que a gente fala é que é um pouco da teoria do balde furado. Reter cliente é muito importante. Qual a recorrência? Se não é reter, no caso do seu caso, do real estate, pode ser muita indicação. Pô, talvez o cara já vende para ele. Ele vai comprar outro imóvel daqui a quanto tempo, né? Por que não, então, você usar ele, porque ele gosta do seu produto, para indicar para alguém? Então, referral, né? O referral, baixa teu CAC e, obviamente, baixa teu custo operacional também. Isso é reputação, né? Você tem esse sua boca a marca. boca positivo da marca, da experiência. Isso. É fundamental. Então, é isso. Eu achei pessoas, né? Muito de focar na dor do cliente, resolver dor grande de cliente. E aí, acho que essa parte do produto ser muito bom. Acho que esses são os principais. E a verdade acho que talvez um que seja... Acho que o receito o pessoal entende bem. A estratégia é muito importante, mas a execução vale muito também. Né? A estratégia da Stax, do Nubank, não foram estratégias complexas. Sim, faz quando tiver um certo volume, né, vamos pro próximo. Do Nubank foca em um produto, quando o produto for muito bom, depois a gente lança os outros. A estratégia é simples, e ela ficou durante 5, 10 anos a mesma estratégia. Né? O negócio é muita execução. Então tem paciência, isso acho que vocês entendem bem, né? Execução é primordial. Agora tem muita gente que acha que é da noite pro dia, né? Que a coisa é instantânea e a gente vê essas histórias. Nunca é fácil e nunca é da noite pro dia. Pô, daí você vende a Easy Taxi, você sai quando ela tá com quase 2 milhões de usuários. Isso, a gente vendeu com 2 milhões de usuários em 2017. Quem comprou a Easy? A gente vendeu para a Cabify e para o grupo Rakuten. Um grupo espanhol com japonês. A gente vendeu para eles, aí eles continuaram com as marcas. Né? Hoje, basicamente, Cabify só não está no Brasil, da América Latina, e aí eles estão na América Latina e na Espanha. E você continuou como executivo da Cabify ou você saiu nessa época? Aí eu continuei, minha ideia era ajudar, só que é muito difícil, né? Quando você toca um negócio e agora você precisa reportar para alguém, especialmente alguém que está tão longe e não entende ou quer tomar uma decisão de longe. Então acho que isso é uma escolha. Se for comprar alguém, cara, ou você confia na pessoa e deixa ela tocar, etc., ou troca a gestão e faz da sua forma. E aí eu achei que eles estavam tomando muitas decisões erradas. Falei, cara, é melhor eu sair. Discordo de muita coisa a gente não estar alinhada. Né? E daí você foi para o Nubank? Aí eu ia tirar umas férias, acabei indo tomar um café com o Davi para contar a história da Easy, da saída da Easy, né, como foi o final ali. E ele falou, pô, tô precisando de um cara com teu perfil, vem pra cá. Aí o café virou, né, a minha história lá no Nubank. Quantos anos de Nubank? Cara, eu entrei em 2017, fiquei até 20.
E lá foi mais uma história de perescala, de sair de 2 milhões para 20 milhões de usuários. Foi, é isso. Insano, né? Insano. A gente... Qual foi o foco? Qual foi a história do... Cara, o Nubank começou em 13, lançou o produto em 14, de 14 a 17, deu 2 milhões de clientes, 1.700 quando eu entrei, 1 milhão e 700. E aí de 2017 a 2019, a gente bateu 20 milhões. Eu entrei no ponto de... E foi fundado em 12, é isso? 13. 13. Então em 7 anos ele atingiu 20 milhões de 20 clientes. milhões de clientes. Negócio real. Sendo que 18 vieram em 2 anos. E aí que a gente foi muito do meu aprendizado de ver a EasyTax e ver o Nubank, né? Eles gastaram de 2014 até 13 até 17 fazendo o cartão de crédito. E nesse momento, o mercado inteiro criticando, falando assim, cara, como assim? O app não muda há 4 anos, né? Os bancos zoando, né? O mercado financeiro falando, pô, os caras não vão conseguir pagar nem aquele prédio na Rebouças. Falei, cara, eu pensando, né? Cada agência que eles têm custa mais do que esse prédio. Então o pessoal muito cético ainda em relação a ter um banco digital. Foi uma aposta grande na época pro mercado. Para mim, não foi o primeiro também, não você foi. teve outros vários, né, que teve outros que surgiram. tentaram, mas acho que o Nubank quem executou melhor. A Stax também não foi o primeiro, Facebook, Google, esses caras não foram os primeiros, né? Acho que tem sempre o cara que monta e depois o cara que essa ideia é boa, deixa eu fazer melhor. Agora, fazendo aí também outro comparativo no mercado imobiliário, né? Vamos supor que tem várias pessoas lançando prédios ou fazendo projetos. E um, às vezes, é mais bem sucedido que o outro. Então aqui, se a gente for fazer um comparativo, né, de vários bancos digitais que surgiram e praticamente todos na mesma época, todos capitalizados, com executivos muito capazes, por que um deu mais certo e por que um prosperou, alguns poucos prosperaram e outros não? Ao que você atribui o sucesso no mercado competitivo? Primeiro, acho que time. Era um time que os outros bancos vieram muito digitais, vieram muito de pessoas que já eram do mercado. Então, eles tentaram digitalizar algo que já existia. O Nubank foi um colombiano, uma brasileira e um americano, pensando assim, cara, vamos começar do cliente. Né? E ao invés de pegar um produto e dar uma melhorada, vamos começar do cliente. O que ele precisa, o que ele dói nele, né? E eles foram lá e desenharam a experiência do Nubank, o produto do Nubank, com base primeiro no que é o cliente. Quando você desenha esse produto, obviamente que não fecha a conta, né? Se chegar para alguém, o que você quer no produto? O cara falar, quero acabamento perfeito, melhor localização e quero pagar, né, preço de interior. Esse é o produto. E aí a gente começa com esse produto, é isso que ele quer. Como que a gente viabiliza isso? Entendeu? Aí a gente falou, putz, a conta não fecha. Então, se a gente não tiver agência, agora já começa a fazer mais sentido, não preciso cobrar tanta taxa. Se a gente automatizar muito do atendimento, da operação, já a conta, para quem realmente precisar de um atendimento, a gente consegue dar um atendimento muito bom. E assim vai. Então, a gente primeiro desenha o que o cara quer e depois a gente vê como viabiliza. Tá? E sim, no Nubank teve um pouco de aposta de, né, é rentável ou não. Então, os primeiros de 2014, quando lança o primeiro cartão a 17, era provar que esse cara se pagava. Então a gente, né, bota ele só para enviar um cartão de crédito, custa quase R$20. Na época 15, R$17, hoje é bem mais barato pelo volume, só para mandar o cartão pro cara, né? Fora o default que a gente vai tomar, etc, a operação de atendimento. Ele precisa gerar FIIs para poder pagar essa Exato. conta toda. Então a gente começou a ter que otimizar muito a operação. A gente lançou e assim, o atendimento, o cara atende e resolve do jeito que dá. A gente começou a ver que era o volume e começou a automatizar. Começou a melhorar o produto para baixar o custo de atender. Né? Começou a melhorar os modelos de crédito para baixar a inadimplência. Então a gente foi ajustando de 14 a 17, foi só otimizar a máquina para provar que o negócio era rentável. Com crescimento baixo. Com crescimento baixo. Baixo, né? 2 milhões de clientes não é pouco, mas Sim. Bem mais baixo do que era o potencial. Então o foco foi em melhorar. A gente gastou um tempão fazendo plataforma de atendimento. A gente falou assim, o que é o diferencial? O que as pessoas reclamam no banco? O atendimento é ruim. Então, antes de crescer, vamos fazer um atendimento muito bom. Automatização, ferramentas para o atendente, bons processos, melhorar a tecnologia, né? E assim vai. Então, a gente focou muito tempo em eficiência, produto bom. E aí, obviamente, quando você chega em 17, foi quando eu entrei, eu lembro na primeira reunião com o Davi. Ele falou assim, Denis, você está entrando porque a gente vai escalar. Por quê? Ele vira o computador e fala, olha, a primeira vez que a gente prova que o cliente se paga. Primeiro mês que ele fica no positivo, as primeiras safras lá. Então é a hora de acelerar. E nisso, o que a gente fez? Reputação, fez marca. Por quê? Porque os poucos que usavam, amavam.
E aí aparecia nas mídias sociais, cara, eu queria que minha namorada me tratasse tão bem igual o Nubank me trata. É esse tipo de frase que a gente tinha. Era esse o amor que tinha pela marca, né? Por quê? Porque a gente fez um produto bom. Então, acho que produto, né, define muito. E é muito mais barato, né? Você crescer com um bom produto, porque não tem cara reclamando, não tem cara desistindo, não tem churn, ele indica. A mídia está a seu favor, né? Não sei se você lembra, a mídia falando muito bem do Nubank. Assim, cara, uma revolução. Então, a gente conseguiu crescer assim. E aí, a gente também começou a ter fila de espera, entendeu? Porque a gente falou, cara, a gente não consegue aprovar limite para todo mundo que quer. Então a gente foi criando lista de espera. Isso criou exclusividade, criou Isso mais. aguça ainda mais à vontade, né? Exato. Não, você tinha uma certa licença para poder operar, né? Para descobrir o produto perfeito. Você não precisava ganhar dinheiro, gerar lucro, EBITDA durante esse período. Daí não são todas as empresas e todos os empreendedores que têm esse direito. Quer dizer, tem muito incorporador e gente do mercado imobiliário que no mês seguinte ele precisa dar resultado. Ele não tem. Ele vai poder ficar melhorando o produto. Ele vai lá com o produto que ele concebeu e ele vai colocar no mercado e tem que começar a gerar receita e resultado a partir de então. Como é que você consegue ter essa cultura de aprimoramento do produto para depois lançar se você não tem esse período esse grace period para poder operar? Mas vocês têm, né? Acho que tem. Acho que é a ordem das coisas. É o que você falou. No real estate, eu imagino que você tem que fazer muito desses testes antes. Se é o primeiro imóvel que você está lançando, talvez não. Mas se é o segundo, terceiro, já teve o aprendizado do primeiro. O que foi bem, o que não foi, o que a gente acertou, o que a gente errou. Tem muito dado no mercado. Você pode simplesmente ver como o teu vizinho está fazendo, né? O pessoal da região está fazendo, está vendendo ou não está aí porque conversar com o público, fazer muito focus group com o seu público-alvo. Então, acho que dá para você ajustar muito ali. Dois, que acho que a monetização... Bom, o real estate, você sabe, eu não tô querendo ensinar, mas você consegue antecipar a caixa, né? Você vai Sim, vendendo. sem dúvida. Então, o fluxo de caixa você regula. Eu acho que talvez o que eu pensaria de tentar ajustar ao longo da jornada. Você vende um imóvel para alguém. Você tem 2, 3 anos para aquele negócio ficar pronto. Deixar o mais flexível para tomar decisões mais tardias. Não sei se funciona. Algumas é possível, mas a grande lição, né, assim, você tem que ter uma decisão muito acertada prévia. Sim, concordo. Então, você não vai poder mudar durante o produto, mesmo porque, primeiro, que você já vendeu, segundo, que mudar o projeto no decorrer da jornada não é a melhor decisão. Então, você tem que se munir, né, de dados, de parcerias, de o máximo possível de informações, de know-how, para que você seja muito assertivo. Então, esse aprendizado, ele vem previamente. Tem business que você consegue aprender durante, né? Você vai melhorando durante. Isso é uma cultura muito do mercado de tecnologia e do mercado de real estate. Você precisa já ser mais assertivo com o know-how pré-existente. Entendi. E aí que a gente consegue ajudar muito essa turma, trazendo o know-how para que ele não precise errar por conta própria, porque o mercado não permite muito que você erre. E daí você foi para o Nubank, daí você fez mais uma... Não chegou a ser uma saída na época, mas você conseguiu escalar essa operação. Isso. Você falou absurda, 10x, né? De 2 milhões de clientes para 20 milhões de clientes. Daí você sai do Nubank e vai para uma nova jornada. Isso. Eu saí para um sabático, na verdade. Falei, cara, eu já tô nessa... De novo, você foi tentar o sabático. Fui tentar de novo. Daí te puxaram pro G4, foi isso? Não, cara. Eu saí Minha esposa, eu e minha esposa, a gente combinou dos dois saírem do trabalho pra gente tirar um tempo. Minha esposa ficou um mês em Bali. Aí era a minha vez de ficar um mês sozinho, depois a gente ia viajar com a família. 3 dias antes de eu decolar, adivinha o que aconteceu? Pandemia. Pô, não era pra ser mesmo. Não né? era pra ser, no sistema sabático. E aí eu, basicamente, a gente ficou em casa, né? Aí a gente continuou fazendo nossas coisas. E eu já tava ajudando os meninos do G4 dando mentoria. Eu fui o primeiro mentor lá. Um dia eles me ligaram e falaram, a gente tá montando o G4 Educação, a gente precisa de um mentor. O que é isso? Aí eles contaram, a gente quer ensinar para os empreendedores, né? Na verdade, quando começou, a gente queria ensinar para as grandes empresas executivos as técnicas que as startups estavam fazendo, né? De inovação e crescimento acelerado, foco em growth, velocidade e inovação e assim vai. Para essas grandes empresas. E aí montou uma turma lá pelo Instagram dos meninos, vai ter uma aula, quem quer? E falei, eu ajudo. Eu tava no Nubank ainda. Porque eu queria ver o que o resto do mundo tava fazendo. Porque a gente fica muito viciado na nossa indústria. E foi assim, abriu muito o leque de ver pessoas ganhando dinheiro com mensalidade no interior, né, de plano de saúde, etc. Cara ganhando muito dinheiro, fazendo máquina
né, de metal para alguma indústria específica. Tem de todos os negócios possíveis, tudo dá para ganhar dinheiro. Tinha muita gente de real estate, solar. Então a gente abriu muito o nosso leque em relação a, cara, não é só tecnologia. E o que a gente pode trazer de indústrias tradicionais para os nossos negócios digitais? E do mesmo jeito, na mesma época, a gente estava ensinando para o pessoal o que o digital podia ser, né, as empresas de tecnologia podiam ensinar para as pessoas. O que eu mais vejo que pode ser é muito de cultura, gestão de pessoas, modelos de negócios, alguns não, né, porque real estate não dá para a gente mexer muito no modelo de negócio. Às vezes, uma house da vida, né, para o cara tradicional é muito difícil mudar, então tem vocês para isso. A gente aprende, tem muito também de execução, como ir lá de uma visão de longo prazo e tocar o bumbo no dia a dia, isso é muito. Pessoas, vendas, né? Vendas muito. Muito forte. Acho que muito o go-to-market mudou muito, né? Como que você vai lá e lança um produto no mercado, como usar as mídias digitais também. Então, acho que tudo isso a gente passa lá pro pessoal no G4. Isso aqui é muito legal. Eu também era amigo deles há bastante tempo e eu lembro que a gente fez um evento, eu estava começando a House e o G4 existia, eles começaram um pouquinho antes. E a gente fez um evento, puta, ninguém nem conhecia nem a House, nem o G4, veio o Bruno e o Thales. A gente fez lá um talk que foi incrível até hoje, assim, as fotos, e foi incrível que a gente depois veio crescendo juntos. Também virei mentor do G4, essa proximidade, e realmente é muito legal, né? Você ter essa visão de vários setores e você aprende muito. Uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida empresarial foi aprender com outros setores. Então, para o mercado imobiliário, você consegue trazer lições de tecnologia, de indústrias como aeronáutica, como a indústria automobilística, a indústria de componente hardware. E é muito legal quando você começa a juntar, né, esses aprendizados e o que cada indústria tem para ensinar. O efeito potencializador é mágico. É um pouco o que a gente tem no G4, né? Quando você começa a escutar de todas as áreas e várias formas de empreender, mentalidades, e isso é muito rico. E aí, né, uma das coisas que o Nubank foi muito isso, né? O Nubank, o Davi e a Cris Weder, eles pegaram e foram pro... Quem que são as empresas que a gente admira, para quê? E vamos lá conhecer. Então, quem dá a experiência mais mágica que você conhece? Disney. Vamos para Disney. Cara, quem é a melhor empresa de tecnologia? Google, vamos para lá. Cara, quem que entrega a maior eficiência? Amazon, vamos para lá. Então, realmente se inspirar naqueles. Quando eu olho o Nubank, e conhecendo essas outras empresas, lendo livro e visitando elas, você fala, cara, o Nubank, eles pegaram o melhor de cada uma delas e aplicaram, né? Então, eu acho que isso vale muito. O aplicar que é difícil, né? O aplicar que é difícil. Mas, enfim, foi uma história que dispensa comentários de tudo que eles fizeram. Aparentemente deu muito certo, né? Foi incrível. Sim. E você sabe que outra coisa que eu aprendo, uma das melhores formas de você gerar valor é com a educação, né? Quando você hoje consegue transformar produtos e... né, tem até uma palavra que está cada vez mais caindo em desuso, consultoria. Então você consegue transformar muita coisa em educação. E eu acredito muito hoje no poder de você ensinar para incorporadores fórmulas consagradas, metodologias, conhecimento prático que possa ser aplicado. Isso tem o poder de revolucionar e é algo que vira permanente, né, no empreendedor. Não é algo que é etéreo, que vai passar. Aquele aprendizado, ele é consolidado, ele vira cultura e pode transformar negócios, transformar empresas, culturas, e isso é muito legal. E você acredita hoje o poder da educação, quando entra um empreendedor, um empresário no G4, por exemplo, ou quando você está fazendo uma mentoria, você acredita que é possível transformar o mindset e o negócio da pessoa? Né? Muito. Eu lembro que depois dessa primeira imersão que a gente fez, a gente sentou exausto, porque é cansativo, né? Que a gente estava conversando. Muito. A gente sentou exausto no sofá. Eu lembro da gente conversando e falou assim, cara, esse negócio tem muito valor. Pra gente. Explica pro ouvinte o que é, quando a gente faz uma mentoria, explica qual que é a dinâmica e... Uma imersão do G4 Educação, você vai lá e tem aulas teóricas, né? Só que aplicáveis, de pessoas que empreenderam, falam, ó, isso a gente fez assim, assim, assado. Essas são as ferramentas que a gente usou. E no final... tem mentores, né, também que já executaram muito para tirar dúvidas sobre tanto as ferramentas como dúvidas sobre o seu negócio. Né? Então, você pode, é bem aberto, cada um traz uma experiência, você de real estate, de várias empresas que você montou, eu trago também mais de empresas de tecnologia e a gente vai junto, contribuindo para esse aluno. Então, perguntas desde, cara, como eu contrato bem,
até como eu trago a eficiência para o meu negócio, como eu levanto capital, tem de tudo que você imaginar. Então, e você uma hora tá falando com uma empresa de energia solar, alguém de real estate, até um cara que está lançando um novo produto, tem de tudo. 10, 15 pessoas por sala, né? São de 10 a 15 pessoas por sala, né? 8 minutos, então é um ping-pong rápido. Então a gente precisa ficar ligado no 220. Eu acho que eu tomo mais café nas mentorias do que nos treinos de triatlo. Porque assim, dessas 15 pessoas, né? O primeiro vai estar falando de uma indústria de cosmético, o último vai estar falando de uma empresa de agro. Exato. E você vai ter que estar ligado. E é muito legal porque as pessoas aprendem uns com os outros, né? Porque tá todo mundo na mesma sala. Exato. E nós, como mentores, para você conseguir ter esse poder analítico Exato, integral ali naquele momento, exige muito mentalmente. É muito mas foco muito durante rico, muito tempo. né? Então, aí depois dessa primeira imersão de sentou no sofá, cara, é muito rico. Porque em 2, 3 dias, o cara já sai com uma lista de coisas para fazer, aplicáveis e de muito impacto, né? Então, a gente viu muita gente chegar e mudar muitos seus negócios, desde modelos de negócio, né? A melhorar alguma coisa específica, como o cara estava fazendo alocação de marketing, como o cara estava alocando o recurso entre as business units, o cara estava perdido, o foco estava perdido, focou em dos negócios. Cansei de ver cara voltando pra gente, falando assim, olha, os casos que eu mais lembro é um cara que voltou, falou, Denis, eu tinha uma carteira de 600 milhões de reais, você falou um negócio aqui, que eu cheguei, apliquei, eu consegui fechar uma conta de 200 milhões de reais. Ou seja, o cara foi de 600 por 600 milhões de reais de carteira de um dia pro outro. Que eu falei, qual que é a intencionalidade na sua venda? Fica aí pros corretores de imóvel, né? Porque, pô, é fácil você chegar lá e fazer o processo tradicional. Mas você colocou intencionalidade? Você gravou um vídeo e mandou pra pessoa? Você fez algo diferente que ninguém fez para chamar a atenção dessa pessoa? E eu contei o caso de um banqueiro que quando ele foi receber o cara da General Motors, o CEO da General Motors, no saguão do prédio tinha um carro da GM pendurado. O cara chegou, olhou, caraca, se esse cara tá pendurando, fazendo tudo isso pra me ter, ele me quer muito. E aí, obviamente, ele ganhou o mandato, né, da GM. Então, você fez algo assim? Eu lembro quando na EasyTax, a gente ia fazer pitch para alguma marca grande, Santander, alguma marca, a gente gravava um vídeo com todo mundo que participou daquele pitch. Ó, esse cara do marketing, esse é o taxista com quem a gente conversou, que falou que essa parceria vai funcionar, e mandava. Porque o negócio é mandar um papel. Outro negócio é você colocar a cara das pessoas, né, que move muito mais. Então esse cara ganhou uma conta assim. Teve um outro cara que eu fiquei até com vergonha de perguntar, que ele chegou, Denis, quando eu fui no G4 não tinha nem dashboard. Eu nem sabia meus números. Aí eu montei aqui, ó, já no celular, já consigo ver todo dia quanto faturo, como é a margem. E ó, faz 3 meses que eu fui. Mês 1, 2 e 3. Olha aqui, minha receita dobrou, minha margem, meu resultado líquido triplicou. Graças ao que você falou. Aí eu fiquei com vergonha de perguntar na hora, ela tá meio corrida, fiquei com vergonha de perguntar, não sei até hoje por quê, mas o cara triplicou também. Aumentou o preço. Fantástico, mas é isso, são às vezes, porque nem sempre você está com a visão integral, e não importa o tamanho e o quão você é experiente, muitas vezes alguém tem que ir de fora, né, te dar know-how. Sim. E eu acho que hoje o poder da educação, tem muita coisa disponível né, na internet, hoje dá para você pesquisar, mas às vezes você estar em contato, né, uma sacada, né, um olho no olho, pode mudar a história do negócio. E, cara, eu vejo no G4 muda a agulha mesmo, não? Muito. As empresas transforma, cara. E acho que tem várias coisas. Para alguns negócios, a educação ele é um canal de aquisição também. Sem dúvida. Né? Então, a XP fez muito isso. A XP fez muito. Agora o pessoal do leilão tá fazendo, como chama? Nossa, o Henry tá fazendo. Ele quer crescer o site de leilão dele. Mas ninguém sabe comprar imóvel em leilão. Sim. Então, se eu vou ensinar as pessoas a comprarem imóvel em leilão, como é rentável, para corretor, né, para incorporador. Putz, como que eu compro o primeiro imóvel? Eu lembro quando eu fui comprar o meu primeiro apartamento, eu olhei uns na planta. Aí para mim era tudo igual. Cheguei lá, localização, o cara me falou quantos metros quadrados, eu achava que era isso. Até que eu comecei a perceber os detalhes. Opa, acabamento. A janela, né, é aquela metálica ou não é persiana? Que tipo de elevador como vai ser o hall? Quem são meus vizinhos? Eu não sabia que eu tinha que olhar isso, né? Rua, o sol, o lado do sol. Ninguém me ensinou isso. E aí quando você vai perceber isso ao longo do caminho, você começa a falar, opa, você começa a perder a segurança, né? Então se alguém chega e te educa antes, você está mais confiante que aquilo vai ser um bom investimento, né, pessoal ou financeiro, você faz, a chance de converter esse cara é maior. Então a educação pode ser um canal de aquisição,
Acho que é bem importante Pode não, isso. é um dos canais É, mais poderosos que existem, né? exato, E gera valor, exato, não é simplesmente uma ação de marketing, ela exato, gera muito valor para o teu exato, futuro, para o teu cliente atual. exato. E aí tem, acho que que eu acho que muito do que eu faço hoje, que é o give back. É assim, cara, aprendi tanto, tanta gente me ajudou, e eu já vi tanta gente se ferrar porque não teve essa ajuda, que é muito legal você ensinar, e a gente percebeu isso. O conhecimento que eu tenho não é de real estate, não é de medicina, mas você consegue pegar algo, de ver vários negócios e ter aplicado em vários negócios, você consegue transferir. Gestão de pessoas é parecido com quase todo lugar. Talvez não a forma de incentivo financeiro, mas né, as ferramentas são muito parecidas. Você chegar e dar um insight que aconteceu para você, às vezes ele faz um paralelo que você nem imaginava. Total. Gente é gente, tem alguns Exato. conceitos que não mudam. Exato. Mas, de novo, eu acredito que quando você tem insights de outra indústria, isso podem também transformar totalmente a tua visão Sim. do seu negócio. Isso acontece muito na aula, nas mentorias. Você reparou isso? Você às vezes está falando com alguém do agro, e um cara de outro setor, hotelaria, o cara tem um insight. E ele começa a anotar. Ele, opa, Total. E até a gente, né, que tá lá mentorando, você tem vários Muito. insights ali no meio do caminho. Dedão, deixa eu partir aqui um pouco para extrair um pouco mais dessa cabeça brilhante. Se você fosse pegar teu aprendizado, condensar e transmitir uma mensagem para alguém que está no mercado de real estate, tá? O que seria especificamente? Você consegue pensar em algo? Você já falou um pouco em time, tem algo que você acha que pode ser aplicado ou que você acredita que é um conhecimento valioso? além dos que eu já passei, eu acho que tem uma coisa que às vezes se perde em outras indústrias. Acho que o real estate menos, mas sempre bom lembrar. Primeiro é fazer o básico bem feito, já é mais que 90% da indústria. Fazer o básico bem feito. Não só o produto, né? O processo de venda, o pós-venda, a comunicação, né? Então, fazer o básico bem feito já te coloca na frente. Às vezes a gente fica fazendo muito benchmark, vendo muito outras empresas e a gente acaba esquecendo, né? Tira o olho da bola quando vai ver desandou o principal, né? Então, garante e a gente vê isso muito, né, com empreendedores ali, às vezes dá até uma acomodada, que é o cara tira o olho, o negócio desanda, ele estava fazendo outros investimentos, outras coisas no paralelo, e aí ele perde muito dinheiro com isso. Então, acho que fazer o básico bem feito é uma lição. A outra, acho que que fica muito, acho que o pessoal em geral entende, que é a gente superestima o que a gente faz no curto prazo, pode fazer no curto prazo, e a gente subestima o que a gente pode fazer no longo prazo. Né? A gente é muito imediatista, etc. Acho que no triatlon você pega muito isso também, né? Mas não esquece que a gente vive no Brasil, né? Exato. Essa volatilidade. Você sabe uma das coisas que eu percebi? Quem não é brasileiro, quem não vive o mercado brasileiro, esses aceleras e breca que você precisa fazer com frequência, porque a volatilidade, a forma como o país opera te exige. Outros países muitas vezes não conseguem entender esses movimentos, né? Que a gente é, de certa forma, obrigado a fazer, seja por questão tributária, governamental, econômica. E é simplesmente uma adaptabilidade que o brasileiro desenvolveu em decorrência da forma como o país opera. Sim, verdade. Mas é importante, né? A gente pensar no longo prazo. Sem dúvida. De alguma forma você tem que pensar curto, médio, longo. Exato. Em todos os negócios. A gente também aprendeu muito de testar muita coisa, né? Tomar risco pequenos que não te quebra. E quando você acerta, aí acelerar. Né? Acho que é uma coisa que a gente aprende, não sei quão aplicável acho que para algumas indústrias sim. Acho que são essas aí. Essa é muito aplicável para tecnologia. Daniel, o que aconteceu na tua vida que mudou o seu jogo? Cara, eu não sei. Acho que a coisa que eu aprendi, acho que nisso eu sou contra contra o normal, né? A maioria das pessoas. As pessoas falam muito em especializar. Acho que eu sempre pensei em ter o máximo de portas abertas possível, né? Então, amizade na escola, eu era amigo de todo mundo. Porque eu falei, cara, com todo mundo eu vou aprender, vou me divertir de alguma forma. Faculdade, o que eu vou fazer de faculdade? Eu vou fazer administração. Por quê? Porque, cara, eu não sei o que eu vou fazer lá na frente, o que vai estar bom lá na frente. Se eu fizer administração, Te abre o leque. todos os negócios, você precisa de administração. Banco de investimento, cara, eu vou olhar, ou consultoria que eu queria, eu vou olhar muitos negócios, muitos modelos de negócio, vou conhecer muitas pessoas. Eu sempre fui para abrir mais o leque. Então, acho que isso foi uma coisa um pouco diferente para mim.
Mas acho que o que mudou muito, acho que sucesso para mim, primeiro é casar com a pessoa certa. Cara, é muito verdade. Essencial. Né? Ou a pessoa vai te segurar muito, não sei o quê, ou ela vai te pôr pra frente. Então, acho que casar bem foi super importante. Dois, acho que é essa coisa de surfar a onda certa. Não adianta, tem indústria que não cresce. Por algum motivo, ela, né, você tem que fazer muito esforço para. Então, eu prefiro estar no mercado que está crescendo, que tem potencial. A inovação ajuda muito, né, porque aí te ajuda a ter diferenciais, etc. Concordo. Que para mim a maior foi, obviamente, tecnologia. Então, acho que essas foi as duas grandes decisões. Casar bem e apostar em grandes ondas. Grandes dicas. Você sabe que eu estava falando com um investidor, né? Ele falou qual é o principal ponto para fazer um investimento. Muita gente responde, né? Dinheiro, é o produto e etc. E ele falou simplesmente é o tamanho do mercado. Ah, é. Porque se não tem mercado, por melhor que você seja, não tem business bom. Sim, E a gente tem um privilégio, né? O mercado de real estate, todo mundo precisa morar. sim. Continuamos precisando de um teto que ele pode evoluir, pode se tornar mais tecnológico, mas continua sendo necessário. Você tem uma população crescente ainda por muitos anos, então você tem uma demanda já contratada, vamos dizer assim, no mercado de real estate. Então você tem um mercado gigantesco, mas olhe sempre o tamanho do mercado, é um mercado gigantesco, né? O segundo maior do país. Então o tamanho do mercado é muito importante. Sim. E Ale, eu não sei, até para aprender aqui. Acho que a gente nunca teve grandes crises imobiliárias no Brasil, né? Diferente dos Estados Unidos, outros países. Porque assim, você olha assim, tô começando a olhar para investir, olha quanto tem de estoque, o pessoal tá muito alavancado para investir. Como no Brasil nunca teve tanto financiamento imobiliário, não teve tanto estoque, eu nunca vi umas grandes correções aqui. Ou já teve? Não, assim, você teve as crises econômicas gerais, acabam obviamente também afetando o mercado imobiliário, que ele é suscetível a crédito, juros e condições macroeconômicas. Mas uma crise que nem a americana, né, que afetou, porque você tinha uma chamada bolha ou alguma crise de crédito não vai acontecer porque você tem limites de alavancagem, a forma como o mercado brasileiro opera, ela é muito diferente do mercado norte-americano. Então, dificilmente vai existir uma crise específica no mercado imobiliário. Ele vai oscilar, geralmente, seguindo o fluxo da economia. Talvez quando cai, ele pode ser um pouco mais afetado, quando sobe, igualmente, talvez a VAL dele, a volatilidade do mercado imobiliário, talvez um pouco maior que algumas indústrias, mas ele é muito resiliente e ele preserva muito patrimônio. É isso que eu penso. Você pode, às vezes, pode ter que ter paciência, mas que o direcional é para cima. É para cima. Exato. Ele pode precisar de um prazo mais longo. Uma coisa que eu vejo muito, não, famílias muitas vezes que não tem mais o seu negócio, perderam por algum motivo, pode ser até por questões econômicas, que o dinheiro foi corroído pela inflação ou tiveram alguma decorrência na jornada. E grandes famílias e mesmo pessoas físicas, o patrimônio foi preservado no real estate. Porque, de certa forma, ele corrige na inflação, ele é sólido, ele não tem um solavanco num mercado de capitais. Então, a preservação patrimonial atrelada ao imóvel, né, a própria segurança, é um dos pontos mais importantes que eu vi. Aliás, grande parte, né, a maior parte dos investidores, né, de quem aloca capital, mais do que até a rentabilidade, ele tem o objetivo da preservação patrimonial no real estate. E aí a localização. É um fator muito importante. Hoje eu diria que tem outros, né, como o próprio projeto em si, o quanto ele está adaptável, você tem condições, você coloca um pouco acabamento vizinho, você tem a macro-região, o que ela pode valorizar, mobilidade é um ponto importantíssimo, localização sem dúvida é um fator primordial, e você tem a questão do preço. Mas tem uma máxima que assim, você pode ter um projeto mais ou menos num lugar excelente, mas você não pode ter um super projeto num lugar ruim ou mais ou menos. Isso é proibido. Isso eu aprendi. Meu avô, quando foi investir em terra, em real estate, ele estava em dúvida se ele
ia para sentido Fernão Dias, ali Raposo, ou se ele ia para Castelo. O que ele escolheu? O errado, óbvio, né? Nem sempre dá pra acertar. Ele foi Mas eu para digo que os Embu. dois eixos. Ele foi para Embu, ali perto de Embu, em Sim, Itapecerica, que obviamente não valorizou igual ao Castelo. Então, mas assim que a gente aprende. Aí Não- vem não da dá pra acertar diversificação, todas, né? deveria ter saído rápido, né? Viu que não deu certo, sai rápido e vai. Dá o stop loss antes e vai pro lugar certo. E qual foi o melhor conselho que você recebeu na tua vida? Boa pergunta. Pô, você já ter mandado antes pra eu pensar com calma. Não, mas eu gosto de pegar de surpresa. Porque vem os melhores, entendeu? Cara, eu acho que esse. Cara, eu acho o maior conselho que eu recebi, acho que foi uma coisa meio bem direta. Eu lembro quando eu tava indo para me formar, eu tava indeciso se eu ia para um banco de investimento aqui bom, que eu tinha conseguido, ou se eu ia morar fora. E aí foi um pouco desse, cara, vai para fora, vai abrir tua cabeça, você vai abrir mais portas, sempre que você quiser voltar, você vai conseguir voltar para um banco de investimento aqui. E acho que isso drivou muito da minha cabeça de sempre procurar, né, o que Expandiu a mente e a consciência. a mente e a consciência, que me levou para a tecnologia, né, no final do dia. Então, Fantástico. Denão, onde é que você absorve conhecimento? Livro, série, tudo. podcast, YouTube? Me dá nome, canal, título. Quero me dar pelo menos 3 referências de onde você Legal. acredita que é possível absorver hoje muito conteúdo. Acho que um muito bom que tem é rede de amigos empreendedores. Né? A gente tem um grupo lá da onde inclusive nasceu o G4, pessoal que joga pôquer, mas no final do dia o pôquer é só desculpa. São os empreendedores que estão lá falando assim, cara, como que você está fazendo desde canal de aquisição, a levantar dinheiro, tudo. Então ter essa rede é muito importante, né? Porque empreender às vezes é solitário, né? O ser executivo é muito solitário. Se ter um grupo de apoio para chorar e para pedir ajuda é importante. E muita troca. Esse é um. 2, eu acredito muito é parecido, só que tá em um livro. É livro e podcast. Você aprende muito, né? E aí, se quiser alguma dica aí, me fala algum tema específico que eu... Me dá um título, um podcast e um livro. Podcast, eu gosto muito chama Blitzscaling. Acho que é Blitzscaling. Fantástico. Que é do Reid Hoffman. Sim. É muito bom. Eu gosto muito do seu. E o do G4 é muito legal também. Também. Todos, bacana. né? Todos, Muito conteúdo, adoro. Também. Muito conteúdo, escolhe por que você quer, né? Tem um cara que vai falar de marketing, um cara de operação, escolhe pelo tema. Esses são muito bons. Livro, putz, aí depende muito do assunto que você quer. De experiência do cliente, que é uma coisa que o pessoal pergunta bastante para mim. Tem o jeito Disney de encantar. Bom. Tem o Entregando Felicidade. Que é o das Apos? Das Apos. Fantástico. Né? Tem o Entregando Tudo, que é o da Amazon. Acho que esses são livros referências. Um bom, para quem quer de métrica, é Measure What Matters. Esse é muito bom também, que eu gosto. Então, acho que são... Bom, tem bastante aí. Você gosta de ler? Cara, eu sou de fase. Tem época que eu leio muito, tem época que eu escuto mais podcast. Agora, no pedal, é mais fácil o podcast, né? Mas eu gosto muito de ler. Assim, o pessoal normalmente vai postando, essas indicações já tem lá. Eu não deixo na prateleira que eu vou doando. Mas eu falo, pô, já li esse livro, já estaria na minha prateleira aqui. Denão, pra gente encerrar, o que é o esporte na tua vida? Sempre esteve presente? Quais são as lições que você aprendeu? Hoje eu vejo um valor enorme. A mentalidade não só do atleta em si, mas as pessoas que fizeram alguma coisa de uma maneira bem feita ou que se aprofundaram durante muito tempo, me dão um grande indício que você tem pessoas diferenciadas, que conseguem se concentrar, conseguem se dedicar, conseguem ir praticar com excelência. Pode ser arte, pode ser música, pode ser esporte. E eu dou muito valor para isso. Inclusive, nas entrevistas é algo que sempre me chama muito a atenção. Eu queria saber o que é o esporte para você, como é que ele se introduziu na sua vida, sempre esteve presente e quais são os ensinamentos. Legal. Cara, sempre esteve presente, mas achei uma forma menos intensa igual é hoje. Mas eu praticava natação 2 vezes por semana e nado mal até hoje. Agora você tem a consciência, né? Pelo menos assim, eu não preciso treinar. Se eu treinar, eu fico mais ou menos. Se eu não treinar, eu consigo fazer minhas provas, etc. Mas natação, tênis, sempre joguei tênis. É um esporte que eu gosto muito. E eu acho que você aprende muito com isso. Na natação tem muito da disciplina, né? Tá frio, vamos nadar.
Cara, o relógio lá, os treinos, nada, 200 metros, tem 20 segundos, depois mais umas 200. O que que você aprende? Não pensa, só faz. Então você vai aprendendo pequenas lições. Eu lembro até hoje, um dos primeiros campeonatos de tênis que eu joguei, de você estar lá e começar a dar um desespero. Você tá sozinho, o cara tá virando o jogo, e eu lembro assim, cara, parar no meio de um momento de estresse, relaxar e falar assim, cara, deixar preocupado não vai ajudar, só tá piorando, meu braço tá travando. Respirar, voltar e zerar e pensar no próximo ponto. É o próximo ponto que importa, é o próximo ponto. Então, cada esporte foi me ensinando uma coisa. Eu lembro de durante a época da Easy Taxi, eu tava praticando muita yoga. E aí, a Easy Taxi quase quebrou várias vezes. Né? Aquela indústria era uma indústria que você levanta dinheiro, gasta rápido para levantar mais dinheiro para gastar, fluxo de caixa que você tem que pagar o taxista para receber, era bem difícil. E eu lembro que teve momentos de quase burnout, assim. Se bobear, olhar tecnicamente, era um burnout. Você só não sabia na Eu época. só não sabia. E aí a yoga me salvou. Tinha uma época que eu tava indo 2 vezes por dia. Ia de manhã e à tarde. E à noite. Né? De manhã para conseguir aguentar o dia, à noite para conseguir dormir. Tá suave. O remédio era isso. E então, nos momentos de muita atenção. Então, acho que o esporte sempre esteve aí. E agora o triatlon, ele entrou no momento que eu estava saindo no Nubank, entrou a pandemia e eu estava sem desafio. E eu peguei um Covid muito duro. Eu quase fui parar na UTI. Então, meu pulmão não conseguia correr uma quadra. Sempre fui ativo. Cara, não consigo correr uma quadra atrás do meu filho na bicicleta. E aí eu precisava de um desafio pro lado mental. E aí casou. Falei, cara, vou entrar no triatlon. Eu achava que era coisa de maluco. Ainda acho. Né? Depois de fazer o Iron, renovou. É coisa de maluco. Mas é um super esporte. Completo. Né? E acho que a comunidade do triatlon é muito legal. E aí, basicamente, entrei para isso e tem sido uma parte muito legal da minha vida. Tanto das pessoas que você acaba conhecendo, se aproximando, né? Acho que é uma pessoa, né? A galera toda disciplinada, consistente, né? Putz, você fala uma coisa com a pessoa cumpre, porque ela é acostumada àquilo, né? O cara que acorda 4, 5 da manhã para pedalar, ele vai chegar na hora de uma reunião às 10 da manhã, né? Porque o cara já tá treinado ali de ser muito regrado. Isso é legal, ajudou muito na vida pessoal mesmo, de otimizar a tua agenda, ser mais, né, otimizar tempo. Antes, quanto tempo que você não gastava, você faz há 20 anos, mas quanto tempo eu não gastava no celular, vendo Netflix à noite, tinha meia hora, não fazia nada. Cara, você otimiza a sua agenda, fica uma E o máquina. bom é que você não aguenta fazer um monte de coisa aí. Exato. Você tem tempos que você não aguenta mesmo. Né? Exato. Então, acho que me ajudou muito, assim, o esporte a botar a rotina e tal, foi muito legal. E as pessoas. Eu gosto tanto que agora tô vendo muita coisa de wellness, porque você vai se aproximando da turma, aí tem um direct consumer, uma marca que vai lançar, uma marca que tá grande, precisa evoluir no seu modelo de negócio, na operação, começa a ajudar muito a turma ali, acabou virando até um nicho que eu tenho trabalhado bastante nesses advisors, essas coisas. Incrível. É isso que você falou, né? O Minds, você tem uma mudança de padrões mentais por conta do esporte. Que você falou, né? A disciplina. Pô, tá frio, vai. Tá chovendo, vai. Para você fazer 12, 13 horas de prova, não tem quem não teve que se esforçar muito para chegar e ir lá fazer. Então, isso torna realmente um ambiente de alta performance, um ambiente diferenciado. Isso te ensina muito, né? Talvez essa é a lição, né, pro pessoal de real estate, que acho mais o modelo de vocês. Cara, treino difícil, prova fácil. Quanto mais você estudar, Exato. mais se planejar, pô, aí o final é fácil. O dia da prova é fácil. Na hora de subir o prédio é fácil. O problema é o antes, né? É o sangrar na batalha no treino para não sangrar na batalha, né? Exato. Você se dedica muito no pré. Entendeu? Muitíssimo obrigado. Cara, uma honra ter você aqui, ter você como amigo. Com certeza, muito ensinamento para a turma do real estate. Ouvir um cara que viveu tecnologia, que vive educação o tempo inteiro, que tem uma vivência internacional. É aquilo que a gente falou, né? Às vezes um insight que você consegue pegar aqui, algo que possa mudar o seu negócio, a sua vida. Isso tem um valor tremendo. É isso que a gente busca fazer aqui. É trazer conteúdo, trazer visões diferentes. Porque se você for fazer um podcast de mercado imobiliário, é corretor que vai falar de comissão, de plano diretor, de parcela, de financiamento.
E aqui, às vezes, alguém falando de como escalou o taxista pode falar, puta, por que eu não pensei nisso? Ou falar que você pode usar a educação como um dos grandes propulsores de relacionamento, de aquisição de clientes. Talvez isso muda o jogo de quem está ouvindo a gente. Muito obrigado por compartilhar de coração aberto. E bora voltar para os treinos e botar um desafio aí na frente. Denis é colega de treino aqui, a gente tem algumas horas juntos aí de estrada. E parabéns, cara, parabéns pela tua jornada. Obrigado pelo no convite aí. também, né, Dedão? A gente se encontra ali. A gente se encontra lá. Para poder, como você falou, give back, né? Na Endeavor também a gente tem esse lema muito forte. E é muito eu tô lá bacana também, poder... faz tempo que eu não chamo, mas é. Você é mentor da Endeavor também? Eu vou te botar na ativa de volta ali, porque. Você tá ativa lá? Faz tempo que eu Eu sou empreendedor, eu não sou mentor lá. Entendi. Eu faço mentoria também, mas eu sou empreendedor. Legal. E também um dos maiores valores. Você falou do grupo de empreendedores, né? Como a gente se ajuda, cara. Como você tem essa rede, né? Essa rede. E a gente precisa sempre, né? A experiência de um contato, uma abertura de porta, uma dúvida, uma estratégia. E a gente gosta muito também de coligar os incorporadores, porque o problema de um incorporador, um desafio em Manaus pode ser um aprendizado para Porto Alegre, e alguém que fez uma estratégia incrível em João Pessoa pode ajudar alguém em Três Rios e por aí vai. Então, e acho que não é a competição, ela é menor, né? Você consegue e ajuda. Quanto melhores o pessoal de uma área, o mercado fica melhor. Exato. É o poder da rede, né? Exato. Isso é constatado, grandes comunidades, empresas e mesmo você pega Palo Alto, né? Você pega regiões, Vale do Silício prosperou porque justamente você conseguiu construir uma rede de inovação, de crescimento que é muito bacana. Denão, muitíssimo obrigado. Obrigado. Sucesso em tudo que você fizer. O que precisar. E bem-vindo ao Virando o Jogo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Em breve, mais episódios, sempre trazendo uma nova ótica, uma nova visão para ajudar você, que é do mercado imobiliário, a prosperar, ter sucesso, inovar e vão para cima. Valeu. Valeu, obrigado.